Brasil, maior produtor e exportador de soja do planeta. 170 milhões de toneladas previstas para a safra 2024-25. Mato Grosso, maior estado produtor de soja do mundo. AproSoja, Associação dos Produtores de Soja do Brasil. AproSoja Mato Grosso, com mais de 9 mil associados. No episódio do Rural Pod de hoje, a nossa conversa é com o vice-presidente da AproSoja Brasil e presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. Vamos revelar a você as verdades escondidas na moratória da soja. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, e você, Carmen? Um prazer poder conversar com vocês aí da Rural Business, né? Passar um pouquinho dessa novela da moratória da soja, que aos poucos estamos derrubando barreiras e espero, né, que de fato sobressaia a soberania, a nossa independência, a nossa democracia, nosso direito de uso da terra. É isso aí. E antes da gente começar esse papo com o Lucas, eu quero fazer uma chamadinha aqui para quem vai acompanhar essa nossa conversa, que eu garanto vai te acrescentar muita informação. Eu quero chamar a sua atenção para as duas novas plataformas que a Rural Business disponibiliza aos nossos assinantes. Então, assim que terminar esse nosso bate-papo, eu convido você a ir ali na nossa plataforma para conhecer todo o potencial que a informação profissional disponibilizada pelas equipes de grãos e pecuária pode oferecer a você. Porque aqui a gente faz jus à nossa assinatura há 35 anos. A Rural Business te dá o amanhã do agronegócio hoje. Então vamos lá chamar o Lucas novamente aqui para dividir a tela. Lucas, vamos explicar para as pessoas o que é a moratória da soja. Porque ainda tem muito produtor, muita gente por esse Brasil afora que não faz ideia do que seja ou acha que conhece. Vamos destrinchar esse assunto? Vamos lá, Carmen. Eu vou começar de trás para frente introduzindo e depois eu conto toda a história, tá bom? Ok. Bom, recentemente, né, nós tivemos várias decisões favoráveis sobre a moratória, dentre elas o STF, né? Nós temos aí uma lei também que trata de incentivos fiscais aqui no Mato Grosso, que foi proposta pelo deputado Gilberto Catani, mas 12 deputados coautores, então veja o peso do tema, né? Que justamente trata da prerrogativa do Estado do Mato Grosso retirar incentivos fiscais de empresas que impõem acordos privados acima da nossa legislação. Ou seja, digamos que trata quem está legal como ilegal, né? E essa lei justamente ela visa tratar de assuntos como a moratória da soja. E a Abiov entrou com uma ação na justiça para derrubar essa lei, né? E nós tivemos aí o ministro Flávio Dino acolheu o pedido deles, né? E eles justamente alegavam que ela trazia a proteção ambiental, ou seja, essas empresas não compram de áreas desmatadas a partir de 2008, mesmo que legalmente, com o pretexto de reduzir o desmatamento ilegal. E nós sabemos que isso não é verdade, daqui a pouco eu explico um pouco disso. Mas, resumindo, foi para o STF, de início, o ministro Flávio Dino deu a liminar para eles e nós, junto com a Assembleia Legislativa, recorremos, inclusive fizemos uma audiência presencialmente lá no Salão Branco do STF com o ministro Flávio Dino, entregando a defesa da Procuradoria da Assembleia Legislativa e levamos nossos argumentos e depois ele reverteu a decisão através de uma decisão monocrática, ele reconheceu essa lei como constitucional, né? E foi agora para o plenário e outro dia nós tivemos o voto também do Alexandre de Moraes, que acompanhou ele, e o terceiro voto foi do ministro Dias Toffoli, que praticamente no seu voto ele explica a moratória. Ele fala que é um acordo entre privados que interfere na livre iniciativa
prejudicando principalmente pequenos e médios produtores, também interfere no desenvolvimento regional, né, de municípios e regiões, enfim, e também interfere diretamente na gestão democrática da terra, né? Então, por isso que eu comecei já falando dessa decisão, e também tivemos a decisão do CAD, que na verdade ela trata diretamente sobre o tema direito concorrencial e livre iniciativa, que também tem um voto semelhante, né, o relatório semelhante ao voto do ministro Dias Toffoli, e vai além, falando que há fortes indícios de formação de cartel, que é o que a ProSoja Mato Grosso sempre alegou. Essas empresas unidas, lá em 2006, criaram a moratória da soja com o pretexto de conter o desmatamento ilegal na Amazônia. É claro que a nossa lei ambiental antes era menos rígida também, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente não eram tão estruturados como eram hoje, e nós não tínhamos o Código Ambiental de 2012. Quando criou-se o Código Ambiental de 2012, a moratória deixou de ter os seus efeitos. Porém, essas empresas, tendo vantagens econômicas por exigência da Europa e também para regular o mercado, a oferta de soja, se organizaram na forma de cartel e continuaram estabelecendo que não comprariam de áreas que foram desmatadas legalmente e ilegalmente a partir de 2008. Ou seja, quando ela generaliza, ela trata quem está na legalidade como ilegal, né? E restringe a oferta e o mercado. E ela vai além, Carmen, porque lá no acordo deles, eles estabeleciam que tinha que considerar o perímetro da área desmatada. E, na verdade, desde então, eles vêm praticando na área total. Então, se um produtor tiver uma matrícula de 1.000 hectares, né, na Amazônia é permitido ele utilizar somente 20%, preservar 80%. Se ele tivesse desmatado 19% dentro da lei, e depois de 2008, esse 1%, eles colocam a área dele toda dentro da moratória. E eles vão além. Se o produtor, mesmo ele tendo toda essa área desmatada antes de 2008, e ele comprar uma área desmatada após isso, também generaliza, não separa, não tem segregação. Eles generalizam toda a produção. Inclusive, eles consideram, em alguns casos, num raio de 150 quilômetros familiares, ou seja, em grupos familiares acaba impactando totalmente isso. Ou seja, o produtor não tem opção, mas daí você fala, Carmen, pô, mas é uma exigência, o mercado internacional tem evoluído, né? O compromisso com o meio ambiente tem todo esse argumento. Só que para que serve o nosso Código Ambiental, primeiramente? E segundo, né, um acordo privado pode ultrapassar a nossa soberania e a nossa legislação, já que esse produtor está na legalidade? E nós sabemos que há um documento, inclusive foi público, dos Estados Unidos também, anos atrás, uma das associações de produtores lá, que tinha um documento chamado Farmers Here, Forests There, que é fazendas aqui, florestas lá. Ou seja, nós sabemos que há um forte protecionismo dos nossos principais concorrentes, dentre eles a Europa, que só vive através de subsídios, né? O produtor critica o Plano Safra, que praticamente é insignificante aqui no Brasil, subsídios. Lá eles têm fortes subsídios para manter a produção deles, concorrem de forma desleal e criam barreiras semelhantes a essa para justamente regular essa oferta de soja. E temos que resgatar também, né, Carmen, que lá atrás, em 2006, quem não lembra o Blairo Maggi recebendo a motosserra de ouro, né, naquela época? O Blairo Maggi
é o presidente da Biov, foi presidente, é presidente, e na época foi uma solução para resolver o problema principalmente deles com o mercado europeu, já que eles eram grandes produtores e também exportadores de soja, e hoje é uma das empresas que mais exporta para lá. Em troca disso, eles acessam crédito mais barato, né, lá na Europa, juros europeus emprestam a juros brasileiros aqui, né? E também, é claro, nós não sabemos se eles ganham plus na comercialização desse produto que atende à moratória da soja. O que nos chama a atenção é que o produtor nunca viu a cor desse dinheiro. Alguém está ganhando com isso. E outra, né, Carmen? Hoje nós temos o CAR, que é uma grande ferramenta moderna e digital que faz o controle do desmatamento ilegal e que pode servir, associado à nota fiscal eletrônica, como um sistema de rastreabilidade para eles atenderem aquele mercado sem causar restrição aos produtores que estão na legalidade ou às áreas que estão na legalidade. Então, desde então, tem sido muito cômodo, eles simplesmente restringem essa oferta. E aí, Carmen, o que vem a somar com isso é que eles ultrapassam 90% do mercado comprador. Por isso que é um cartel, além deles terem uma lista negra, estarem alinhadas, trocarem informação entre essas empresas comerciais, junto elas criam uma lista negra e restringem o produtor de uma maneira muito mais cômoda do que fazer uma logística paralela e uma rastreabilidade para atender esse mercado. Tem alguém ganhando dinheiro, né? E não é o Com produtor. certeza, né, Carmen? Não Com é o certeza. produtor. Não é o produtor rural. Ô Lucas, eu vou pedir sua licença para a gente poder assistir juntos uma análise produzida pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, que foi exibida no dia 20 de agosto para os nossos assinantes e depois disponibilizada aqui no nosso canal no YouTube, onde o pessoal está assistindo aqui o Rural Pod. Eu vou pedir para você acompanhar, porque desde sempre a Rural Business batalhando pelos produtores, levando informação profissional, sempre foi muito crítica com essa relação, com relação à moratória da soja. E essa análise, ela traz aí uma reflexão muito interessante. Eu gostaria que você assistisse junto com a gente e depois a gente volta para comentar. Vamos rodar. Se você opera na ponta da produção ou é consumidor de grãos no Brasil, precisa olhar com muita atenção a questão da moratória da soja, porque surpresas podem vir por aí. E é justamente este o alerta que a Rural Business vai te dar agora. E quem opera direta ou indiretamente nesse mercado deve ficar atento ao que vamos revelar, pois vamos te levar a um outro nível de reflexão. E o que vamos mostrar deve ser visto com bastante atenção por quem opera direto ou indiretamente nesse mercado de grãos e de proteína animal. O CAD suspende moratória da soja e instaura processo contra tradings. CAD suspende efeitos da moratória da soja sobre produtores e tradings. CAD suspende moratória da soja e abre investigação contra empresas que fazem parte do acordo. Para resumir o que está sendo divulgado de graça por aí, essas reportagens dizem que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, determinou que as traders de soja, empresas que comercializam o grão, suspendam o acordo da moratória da soja dentro de 10 dias, sob pena de multas pesadas. Essas reportagens dizem ainda que a medida que instaura um processo administrativo contra as associações e empresas que são signatárias do acordo é preventiva. Como você deve saber, a moratória da soja, assinada em 2006, dizia que atuava para proteger a floresta amazônica, já que impedia que traders de soja comprassem de produtores que teriam, em tese, desmatado áreas na região após julho de 2008. Mas, na prática, até os mais inocentes que circulam no ambiente agro do Brasil de maneira, digamos, esporádica, mas que têm um raciocínio lógico básico, sabiam que isso é mais uma das rotineiras conversinhas fiadas para comprar o grão barato no Brasil. Agora, o CAD concluiu que o pacto constitui um acordo anticompetitivo entre concorrentes que prejudicam a exportação de soja.
Em dezembro do ano passado, a AproSoja do Mato Grosso fez uma denúncia contra a moratória ao CAD e acatou antigos alertas da equipe de grãos da Rural Business ao afirmar, por meio de nota, que essas práticas, se comprovadas, resultam na aquisição de produtos em condições mais desvantajosas ou por valores acima daqueles que seriam encontrados em mercados efetivamente competitivos. Agora, com essa decisão, as empresas e entidades do setor, como a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que representam comerciantes globais de grãos, como a ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus e COFCO, têm 10 dias para cumprir a determinação. E é bom lembrar aos nossos assinantes que aqui na Rural Business, sempre que citamos entidades como a ABIOV e a ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ressaltamos que essas associações foram criadas para defender os interesses comerciais das empresas exportadoras. E esse lobby pesado faz parte do jogo de quem tem como missão diária comprar grãos e proteína animal o mais barato possível aqui no Brasil. Agora, o CAD exige que medidas preventivas devem ser adotadas pelo Grupo de Trabalho da Moratória da Soja, que inclui a ANEC, a ABIOV e 30 empresas de grãos signatárias do programa. A decisão também proíbe que os exportadores de soja coletem, compartilhem, armazenem e divulguem informações comercialmente sensíveis relacionadas ao comércio de soja e aos produtores com os quais mantém negócios. Além disso, determina a retirada de todas as informações sobre a moratória da soja e da publicidade relacionada disponível online. A Superintendência do CAD determinou ainda uma investigação completa sobre os signatários do acordo, no qual as empresas compartilham informações comercialmente sensíveis. As empresas que quiserem utilizar os critérios da moratória da soja na compra de grãos produzidos na Amazônia devem fazê-lo de maneira independente, adstritos à legislação nacional, é o que escreveu o superintendente. Claro que os chamados ecochatos, com um pouco mais de pesquisa, saberiam do peso nulo dos impactos do plantio e da cria de bovinos na Amazônia. Mas, como de praxe, vão ocupar a mídia com argumentos rasos, afirmando que a medida atual vai estimular o desmatamento e que essa atitude vai silenciar o direito do consumidor de escolher produtos que não contribuam para a devastação da Amazônia. Essa turma vai tentar, mais uma vez, convencer uma parte da população brasileira que esses são ataques políticos e que acabar com a tal da moratória vai favorecer aqueles que, de fato, lucram com a destruição da Amazônia, como se eles ou seus patrocinadores não fossem realmente os que lucram com isso. Mas você sabe que essa turma nunca revela quem paga a conta deles, né? E que após essa decisão do CAD, os que de fato lucram são os que têm todo o interesse em comprar a produção agro do Brasil o mais barato possível. Eles nunca vão dizer para a mídia comercial brasileira que as lavouras deste país representam uma parcela muito pequena do território brasileiro, com apenas 7,6%. Eles nunca vão lembrar que as propriedades rurais do bioma amazônico ocupam, por lei, apenas 20% de lavouras e pastagens. Meu amigo, quem está longe da área rural do Brasil esquece do grave problema que é tocar uma fazenda produzindo alimentos para o país e para o mundo em uma região onde se é autorizado a usar apenas 20% da área, porque o resto, esse produtor tem que manter como floresta. E pior, ser responsável por tudo o que acontece nessa área intacta. Quem opera no agronegócio do Brasil sabe que debaixo desse tapete chamado moratória da soja, o que temos, na verdade, e há anos, é uma ação para impor barreiras climáticas longe da realidade e uma explícita tentativa de colocar na ilegalidade safras cultivadas em áreas regulares e licenciadas. Mas o que toda essa ação esconde, hein? E o que o produtor brasileiro precisa ficar atento? A judicialização do tema. É isso mesmo, esteja preparado. A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, não vai ficar quieta? A ABIOV, associação que representa as indústrias esmagadoras de oleaginosas, não vai ficar quieta. Não tenha dúvida disso. Essas associações
vão judicializar a questão e, claro, se posicionar contra a decisão. E você, assinante que opera direto ou indiretamente no mercado de grãos e pecuária, pode acreditar que essa novela não teve o seu último capítulo com a decisão do CAD. Então esteja preparado. Com forte pressão dos grandes importadores e compradores de grãos baratos do Brasil e para a alegria de alguns escritórios advocatícios, é melhor não bater palmas nem soprar as velas antes do bolo chegar. Pois é, vamos chamar o Lucas aqui, Lucas Costa Beber, presidente da AproSoja Mato Grosso. Lucas, a gente fez um panorama aí da decisão do CAD, que foi agora em meados de agosto, já caiu. Como é que você avalia essa queda de braço e essa análise feita pela equipe de grãos, junto com a equipe de pecuária aqui da Rural Business, dos interesses, né? Porque, repito, o produtor é o que está saindo mais prejudicado nessa história. Como é que você avalia tudo isso e em que capítulo dessa novela nós estamos? Então, Carmen, eu acredito que vocês falaram tudo, eu posso complementar, né? Por favor. Eu acredito que o capítulo é muito positivo, né? Nós temos que acreditar na justiça, porém o Brasil, nós temos uma Constituição e uma legislação que às vezes fragiliza e dá brechas, né? Dentro da judicialização, e foi o que aconteceu com a decisão do CAD quando entraram com uma liminar, né, suspendendo aquela decisão no que trata a suspensão imediata dos efeitos da moratória. Porém, nós respeitamos a justiça, mas nós sabemos que a tese e também o tema que está dentro do CAD trabalhando é inegavelmente amparado pela nossa legislação, Carmen, e nós temos uma forte crença de que vamos vencer, porque a Biov, na verdade, não tem argumentos. Ela só está se escondendo dentro da tese ambiental de que eles estão protegendo o país do desmatamento ilegal. E aí nós tivemos o que nos assusta, Carmen, e preocupa é quando o Ministério do Meio Ambiente ainda faz uma nota, né, preocupado com a suspensão da moratória. Isso é o cúmulo do ridículo e o ataque interno à nossa soberania. Por quê? Porque o Ministério do Meio Ambiente deve, primeiramente, respeitar a nossa legislação. E quando ele faz uma declaração dessa, ele está atacando ele mesmo, ele está falando: nós somos incompetentes com a nossa estrutura, né, do Poder Executivo, porque o Ministério do Meio Ambiente faz parte do Poder Executivo, nós somos ineficientes, incompetentes para combater o desmatamento ilegal, e quem faz isso por nós são 30 empresas privadas que lucram com uma formação de cartel, regulando a oferta do mercado de soja. Basicamente é isso, né? Porque nós sabemos, né, Carmen, é triste ver muitas vezes, mas se a legislação permite, outro dia teve um caso de uma fazenda que teve apreensão de gado por produzir em uma área embargada. Isso mostra que o Ministério do Meio Ambiente age e age de forma muito feroz, e eu não estou aqui para dizer se é legal ou ilegal. Nós temos que analisar a lei, da mesma maneira que o Ministério do Meio Ambiente queima máquinas quando estão cometendo desmatamento ilegal, da mesma maneira que áreas embargadas aqui no país já aconteceu de queimarem máquinas. Não é a máquina que está promovendo desmatamento, é máquina que está cultivando nessas áreas embargadas. Então, quando o Ministério do Meio Ambiente faz isso, ele dá um recado muito negativo lá para o exterior. Por quê? Porque, de fato, o que ocorre é que o controle do desmatamento ilegal é amparado pelo Código Ambiental Brasileiro, não por essas empresas. E quando você defende a moratória, você assina indiretamente um atestado de incompetência do Estado combater o desmatamento ilegal. E o próprio Ministério do Meio Ambiente, dias atrás, falava que grande parte do desmatamento ilegal
são garimpos ilegais, roubo de madeira ilegal e não a agricultura e a pecuária em si, né, Carmen? Nós temos que destacar, eu sempre falo, não podemos jogar todo mundo no mesmo saco. Tem o garimpeiro legal, o garimpeiro ilegal, tem o madeireiro legal, ilegal, inclusive também a concorrência injusta, se nós concordarmos com o ilegal, que a gente sempre discordou e vai discordar com a ilegalidade. Agora, nós temos que respeitar, acima de tudo, a nossa soberania e de forma alguma, com pretexto algum, pode-se admitir práticas anticoncorrenciais, práticas que interferem na livre iniciativa, práticas que regulam o mercado e práticas que restringem, como fala o ministro Dias Toffoli no seu voto, restringem a gestão democrática da terra, porque o produtor, diante de 90% do mercado comprador, a opção dele é não plantar essa cultura porque ele não vai ter para quem vender. Então vamos resumir. A moratória da soja para o produtor rural, que está ali na Amazônia Legal, né? Que é onde a moratória é aplicada. Só para a gente esclarecer aqui, a Amazônia Legal é uma área que tem 5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a praticamente 60% do território do Brasil. Abrange 8 estados: Acre, Amapá, Amazônias, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão. Nessa região vivem aproximadamente 31 milhões de brasileiros. Ou seja, nós estamos falando de uma área altamente produtiva. Mato Grosso, o estado maior produtor de soja do Brasil, um dos maiores do mundo, onde nós temos soja e milho, e a AproSoja é justamente a associação dos produtores de soja e milho, né, no caso do estado do Mato Grosso. Vocês têm, hoje, eu estava olhando aqui, quase 9 mil associados. Falando para esse associado... Perdão, desculpe. Mais de 9 mil associados, inclusive, Carmen... tanto associados quanto impactados pela moratória. Nós temos, por exemplo, pequenos assentados da reforma agrária, produtor de 50 hectares, de 100 hectares, que está sendo impactado pela moratória. Esse produtor, o pequeno, o médio produtor, que compõe aí a maioria, né, desses associados, falando do Mato Grosso, mas a gente está falando aí para todo o Brasil e para a Amazônia Legal, que sofre com essa questão da moratória. No dia a dia, o que impacta nele? Qual o prejuízo que ele está tendo? Então, Carmen, só para se ter uma noção, né, para fazer uma retrospectiva do que é esse gigante Mato Grosso, né, para o telespectador ali, até o leigo entender. Dias atrás eu vi uma publicação da Illinois Corn, ou seja, Associação dos Produtores de Milho do estado de Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos e o segundo maior de milho. Eles, de forma orgulhosa, colocaram que a produção agrícola deles ocupa 74% do território. Mato Grosso, hoje, é o maior estado produtor do mundo. Se fosse um país, seria o terceiro maior produtor do mundo, concorrendo com o Brasil, considerando a área de Mato Grosso. E ocupamos apenas 14% do território do estado para produzir soja. Né? Então, nós temos um código ambiental que, como você falou, na Amazônia Legal nos obriga a preservar 80%. Nós somos os únicos produtores do mundo que tem um ativo ambiental dentro da propriedade, áreas que seriam agricultáveis e mecanizáveis, porque eu conheço os 15 maiores estados produtores agrícolas dos Estados Unidos. Eu rodei por terra visitando lavouras e fazendeiros lá. As únicas áreas de preservação que você vê são áreas que não são aráveis e agricultáveis. Mesmo a APP de rio, eles não respeitam, desmatam tudo. E se eles optarem por conservar, o Estado paga arrendamento para eles preservarem. E é uma opção do produtor preservar ou não. Aqui nós somos obrigados pela lei, nós respeitamos, e um acordo entre privados ainda diz que nós não podemos comercializar soja desses 20% que a lei nos permite usar,
que é uma pequena fatia. E aí você fala justamente o que causa para esses pequenos produtores é não poder optar a cultura que é mais rentável. Nós não temos um plano de industrialização para a Amazônia, nós não temos saneamento básico na Amazônia, nós não temos um projeto de futuro para as pessoas que vivem na Amazônia. De fato, o que tem trazido progresso é a agricultura, Carmen. Inclusive, Mato Grosso, só para você ter uma noção, eu falo muito do Mato Grosso não só porque é o meu estado, que eu defendo, né, os produtores, eu também sou vice-presidente da ProSoja Brasil, mas eu uso como exemplo porque nos últimos 20 anos é o estado que tem tido os maiores saltos no crescimento da industrialização no Brasil, é o maior estado que tem dado os maiores saltos no crescimento do PIB e da economia. Durante a pandemia, só 2 estados cresceu a economia, enquanto todo o Brasil e estados decresceram, foi Mato Grosso e Minas Gerais, né? E nos últimos 5 anos é o que tem dado os maiores saltos na melhora do índice da educação e é o estado que tem dado os maiores saltos no índice de desenvolvimento humano nos últimos 5 anos. E aqui tem indústria? Tem, mas nada perto de São Paulo, do Sul e do Sudeste. E a indústria que está vindo forte aqui é justamente a agroindústria, é a produção de carne suína, carne de frango, né? O algodão também, a industrialização de parte do algodão agora está chegando, e a grande revolução verde agora, tanto agroindustrial, que é o etanol de milho, né? E o biocombustível da soja, Carmen, que só para você ter uma noção, hoje Mato Grosso está esmagando aproximadamente 14 milhões de toneladas de milho ano, né? Que é uma cultura que só viabiliza economicamente plantando a soja, porque nós temos uma vantagem aqui no Brasil de poder fazer 2 safras por ano, e através da fixação biológica de nitrogênio, nós reduzimos 1/3 da demanda de nitrogenados para o milho, de adubo sintético, graças a plantar a soja, que ela é uma leguminosa fixadora de nitrogênio. E a soja também, apesar de ser a cultura que mais demanda nitrogênio, através do uso de biotecnologia e bactérias, você faz com que ela aproveite o nitrogênio da atmosfera, sem precisar fazer essa adubação. E nós produzimos o biodiesel a partir do óleo de soja e o etanol de milho, né? De áreas de produção de plantio direto, que hoje, Carmen, há estudos científicos da Embrapa, junto com a Exalc, que é a maior faculdade de ciências agrárias do Brasil e mais antiga, que demonstram que nós temos de saldo de sequestro anual de carbono 1,9 tonelada de carbono hectare, ou seja, de tudo que emitimos, tudo que sequestramos, sobra 1 tonelada estocada dentro do solo, que ainda melhora a quantidade de matéria orgânica do solo, aumentando a melhor reciclagem de nutrientes do solo, ou seja, melhora a produtividade das plantas, aumenta a capacidade de armazenamento de água do solo, ou seja, aumenta a tolerância também de seca, ou seja, garante mais oferta de alimento mesmo em anos secos, demandando de menos áreas novas. E essa industrialização hoje de 420 de 1 tonelada de milho industrializada aqui no estado, Carmen, nós fazemos 420 litros de etanol. E qual que é o legal disso? Que daí não entra só o pequeno produtor, entra a sociedade. Mais de R$ 300 de impostos são arrecadados da produção de cada tonelada de milho esmagada aqui no estado para a produção de etanol. E ainda nós temos o subproduto, que é o DDG, que tem alto teor de proteína e fibra, que serve para alimentar animais, assim como o farelo de soja, que quando você tira o óleo, tanto para o consumo humano quanto para o uso do biodiesel, você tem o farelo que tem 46% de proteína, que é para produzir proteína animal, carne, leite e ovos, e também gera arrecadação de ICMS, PIS, COFINS,
para o nosso estado, que faz ele ser esse gigante econômico e é um dos estados, né? Quando eu falei índice de desenvolvimento humano, você está falando da sociedade, ou seja, não é só o produtor que ganha, é toda a sociedade. E aí, quando você diz que não pode, através da moratória, produzir a soja, você indiretamente inviabiliza economicamente o milho também, porque vira uma monocultura, você tem que usar mais adubação, não consegue produzir e só faz uma safra por ano, Carmen. Então, olha o impacto que a moratória. Então, não tem como eu falar também só de soja, eu tenho que falar do milho, que indiretamente ele acaba sendo impactado. E tem mais um detalhe, Carmen, que nós temos que considerar. Quem representa o povo é o poder legislativo, são os legítimos representantes do povo, né, politicamente, de forma distribuída, proporcional pelos nossos estados e pelo nosso sistema da nossa confederação, né, o nosso sistema federativo aqui do país. Se nós admitirmos que a moratória é legal, nós estamos dizendo que pode fechar o Congresso, porque um acordo entre privados sobrepõe quem de fato pode criar normas que podem regular o mercado ou não. Ou seja, nós estamos rasgando a nossa Constituição e a nossa legislação, e principalmente afetando o desenvolvimento regional e social dos nossos estados. E quando você falou em 31 milhões de pessoas na Amazônia, Carmen, qual é o futuro dessas pessoas? Nós vamos simplesmente colocar uma cerca e falar que eles têm que comer folha, já que não pode caçar, não pode viver de extrativismo também, né? É uma loucura, né? E até a pesca aqui no Mato Grosso agora está proibida, então esse povo vai viver do quê, Carmen? Você traçou um cenário onde quem ouviu tudo que você falou só conclui uma coisa óbvia, né? O produtor rural é um herói mesmo, né? Faz Certeza, brotar da terra tem levado riqueza. desenvolvimento para o país. Exato. Desenvolvimento, impostos, ou seja, faz a roda da economia girar. E aí eu te pergunto, Lucas, como presidente da ProSoja Mato Grosso, quem está pagando essa conta para essa realidade tão sufocante do produtor? É a sociedade e principalmente pequenos e médios produtores, como está, né, descrito no voto do ministro Dias Toffoli, né? E quando você fala que prejudica regiões, Carmen, é só você olhar aqui. Eu moro em Nova Mutum, eu posso falar que eu sou privilegiado, né? É fácil a gente defender o lugar que mora, mas de fato é um dos municípios que tem o maior índice de desenvolvimento do Brasil. Aqui nós temos as melhores escolas públicas do Brasil: Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Sinop. Isso daqui é outro mundo comparando com a maior parte da realidade do povo brasileiro. Não é à toa, Carmen, que são ônibus e ônibus que chegam todos os dias nessas cidades, de pessoas do Nordeste vindo procurar melhores condições de vida aqui nessa região. Ou seja, além de nós melhorar a qualidade de vida de quem está aqui, nós atraímos pessoas também em busca de melhor qualidade de vida aqui. Nós estamos recebendo imigrantes de outros estados aqui, buscando melhores condições, né? E aqui, de fato, olha, Carmen, só olhar a infraestrutura. Mato Grosso, em 8 anos, praticamente dobrou a malha rodoviária aqui. Quantas ambulâncias que atolavam em estradas, indo para grandes centros, em melhores hospitais, sem contar que também os hospitais do interior foram muito estruturados nos últimos anos. Aqui em Nova Mutum, hoje você faz de cirurgias neurológicas delicadas a cirurgias do coração avançada, num município que 20 anos atrás nós não tínhamos 30 mil habitantes. Entendeu? Então, o quanto nós evoluímos aqui. E isso foi graças à soja, ao milho e essa agroindustrialização que está vindo. E quando nós tivermos ferrovia, Carmen, que Mato Grosso hoje, né, só fazendo um paralelo, nós temos menos de 400 quilômetros operando de ferrovia. Se você pegar França,
e a Alemanha juntos têm a mesma extensão territorial de Mato Grosso. Elas têm 70 mil quilômetros de ferrovia. A hora que nós tiver ferrovias aqui, nós vamos talvez ter uma indústria da John Deere aqui. Nós vamos ter talvez uma indústria automobilística, como é hoje lá em Detroit, nos Estados Unidos, colocando em cima de trem e exportando para o mundo, porque de fato aonde a industrialização vai acontecer é aqui. Entendeu? Já está acontecendo. São Paulo está se desindustrializando e nós estamos nos industrializando. E isso é uma consequência da produção agropecuária da região amazônica aqui do nosso estado. E ninguém vai destruir a Amazônia, até porque a lei permite que legalmente se utilize somente 20%. E lembrando, né, Carmen? Nem todas essas áreas são agricultáveis, mesmo quando você fala em Exato. 20%, tem área que nem querendo usar os 20%, a topografia, o relevo, permite que isso seja usado. Lucas, vou fazer novamente essa pergunta agora, focando em quem paga a conta para manter a moratória da soja. A quem interessa financiar esse sufocamento, esse estrangulamento da atividade produtiva? Carmen, é simples. Quem paga a conta, além da sociedade que perde, é os produtores, principalmente pequenos e médios produtores. Porque quem exporta direto, ele negocia lá fora, encontra os compradores. Agora, um pequeno, um médio produtor não tem condições de fazer isso. Então, ele é totalmente restringido. Só um exemplo, Carmen, nós temos um produtor, um médio produtor aqui do estado, ele produzia em pouco mais de 3 mil hectares, tudo dentro da legalidade, inclusive respeitando a moratória, né? Antes de 2008, a área dele desmatada, ele resolveu comprar uma chácara mais próximo da cidade, na beira da rodovia, e desmatou legalmente, respeitando o nosso código ambiental, 4 hectares para fazer um armazém. Ele não produz 1 hectare de soja lá. Enquadraram todo o restante da área dele, os mais de 3 mil hectares na moratória. Ou seja, simplesmente fecham-se as portas para esses produtores que vão ter que procurar nós chamamos de comprador mala preta, que junto com esse produtor que está perdendo, aí que a sociedade também perde, Carmen. Por quê? Porque esse mala preta, muitas vezes, ele sabe que o produtor está nessa situação, ele paga menos pelo produto, né? Aí a hora que esse produtor tem que comprar um insumo, ele paga mais caro, porque também essas empresas acabam restringindo na comercialização de fertilizante, porque a sua moeda é grão para pagar, né? Então, insumos fertilizantes, ou seja, ele paga mais caro, ele vai ter que arrumar alguém para comprar, e aí esse mala preta que compra dele, às vezes, né, vocês falam muito de mercado futuro aí na Rural Business, ele faz um contrato futuro, chega na hora, Carmen, oscila, é vantajoso para ele romper o contrato, ele rasga um contrato, o produtor perde aquela condição e vai ter que procurar em cima da hora um outro comprador num mercado mais barato que vai pagar mais baixo ainda pelo desespero dele, né? E a gente não sabe para onde vai essa soja, Carmen, eu nunca vi ela jogada fora, tá? Nem separado aí. Acabam esquentando essa soja novamente, né? Mas esse produtor teve prejuízo. Quando a sociedade não perde também, porque às vezes esse mala preta, Carmen, hoje para você ter noção, as empresas recolhem o FETAB, mas a lei dá brecha para a obrigação ser do produtor. Ou seja, essa empresa pode ser que ela não recolha o FETAB, outros tributos, dali um ano chega uma cartinha lá para o produtor com multa, né? Cobrando correção e juro em cima dos tributos devidos, e esse produtor às vezes teve esse tributo descontado e a empresa não pagou. E quando ele vai atrás dessa empresa, esse CNPJ não existe mais, ele foi embora, ele não sabe mais onde ele está e ele acaba tendo que arcar com esse prejuízo. Enquanto isso, a sociedade perdeu também por essa evasão fiscal, Carmen. Há um grande interesse, pelo que você está desenhando aí para a gente, deixando muito claro, de grandes conglomerados, né, de grandes empresas Com certeza. nas terras.
E aí, justamente, você inviabiliza os pequenos, eles acabam tendo que entregar praticamente a sua produção, a sua terra, para esses grandes. É isso que você está dizendo para a gente? É esta a realidade que a gente enfrenta? Com certeza, Carmen, é essa a realidade, né? A gente sabe, nós temos uma cultura dentro da ProSoja nos últimos anos, nós não gostamos muito de falar do agronegócio, né? A gente defende a agropecuária, é claro que nós também dependemos do negócio, da indústria, são parceiros nossos, mas às vezes nós temos grandes conglomerados que fazem parte do setor agropecuário e também fazem parte do negócio. E às vezes o negócio é mais lucrativo que a agricultura. E aí o que, que eles fazem? Eles criam essas restrições, de certa forma eles ganham no agro porque eles regulam a oferta para tentar ter um preço maior, e na parte do negócio eles vendem para o comprador lá fora que eles estão garantindo a preservação ambiental brasileira, acessam um crédito a juros mais barato para financiar não só o agro e o negócio deles, como também para financiar outros pequenos produtores lá fora. Então é aquilo que eu falei antes. Eles, se munindo da moratória, eles acessam financiamentos lá no exterior a juro europeu menor que 4, 5% e emprestam aqui no Brasil na casa próxima dos 20% que está hoje, lucrando bastante atendendo essa exigência. Além do mais, né, alguns deles ganham plus também no preço dessa comercialização na hora que eles atendem esse mercado. E como eu falei, juntos eles correspondem 90%. E a Rural Business pode me corrigir, vocês têm esses dados aí, mas na cadeia da soja, somando farelo e grão, a Europa não chega nem a 14% do nosso mercado, né, Carmen? Então, é uma imposição pela maioria para atender a minoria. Com relação ao produtor agora, Lucas, produtor que está nos assistindo, que está angustiado, que quer aumentar a sua atividade, enfim, o que ele deve fazer? Como ele deve proceder e quais são os próximos capítulos da moratória da soja? Ou seja, mesmo aquele que caminhou na legalidade foi punido, está sendo punido. Na ilegalidade nem se fala, claro, mas aquele que agiu legalmente, que fez as coisas certinho, não recebeu nada por isso, ao contrário, está sendo punido. Para esse produtor, o que você tem a dizer para ele? Olha, que a ProSoja está trabalhando de maneira assim, sem medir esforços e com toda a coragem do mundo, Carmen, para restringir de fato barreiras não só à moratória, mas próximas que possam tentar implantar. Nós fizemos um movimento, Carmen, no final de 2023, nós tivemos aí fomos abraçados por mais de 100 prefeitos que entenderam o impacto econômico que causa a moratória da soja ao nosso estado, e mais de 100 prefeitos pediram o fim da moratória no Palácio Paiaguás com o governo. O Tribunal de Contas do Estado se mobilizou também e está fazendo auditoria dos incentivos fiscais dessas empresas, já que o Tribunal de Contas entendeu que elas afetam o desenvolvimento social e regional aqui de municípios do nosso estado. E isso, né, para você ter benefícios fiscais, você tem que fazer o contrário, é promover o desenvolvimento social regional. Então, nós fomos parceiros do TCU, da Associação dos Municípios de Mato Grosso, liderado na época pelo prefeito de Primavera do Leste, presidente da Associação dos Municípios, o Léo Bortolin, e esses mais de 100 prefeitos. Mais de 127 câmaras dos vereadores também, Carmen, pediram o fim da moratória através de uma espécie de abaixo-assinado. Eles fizeram um manifesto que mais de 127 câmaras dos vereadores pediram. Foi feita uma audiência
com o Tribunal de Contas do Estado, reunimos senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores. Depois fizemos 2 audiências públicas na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, liderada pela deputada Coronel Fernanda, reunindo novamente, né, senadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, de todo o bioma da Amazônia, né, 2 audiências públicas. Depois teve essa movimentação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que nós demos também subsídio jurídico a esses, o deputado Gilberto Catani, mais 12 deputados, aprovada essa lei pela maioria da Assembleia Legislativa. Depois, um movimento com o STF, que foi justamente quando foi dada a liminar para a Biov, suspendendo essa lei, novamente o ministro Flávio Dino acolheu o nosso pedido, e agora temos essa ação no CAD, né, que o CAD já entendeu que há fortes indícios do direito concorrencial, e estamos trabalhando, também está junto, né, eles unificaram, porque havia ações independentes da Comissão de Agricultura da Câmara, no CAD, da Comissão do Senado, da CNA e da ProSoja. Foram unificadas essas ações pelo CAD, e também entramos a ProSoja Mato Grosso, isso de maneira individual. A ProSoja entrou com uma ação na Justiça pedindo reparação de danos morais aos produtores, e também está sendo mensurado, e dentro dessa ação vai ser pedido também a reparação de danos materiais que causaram ao longo desses 20 anos, Carmen. Alguma família foi ressarcida ao longo desses 20 anos de existência da ProSoja do Mato Grosso? Alguma família prejudicada? Houve ressarcimento? Não, ainda não, Carmen. Não houve, e é o que nós estamos pleiteando na justiça, né, Carmen? É o que nós estamos pleiteando, porque não é possível, né, que se aceite esse tipo de coisa, e não é possível que se abra precedente para isso, o Carmen, porque senão, de fato, acabou a democracia no nosso país, entendeu? A ProSoja E oferece assessoria jurídica para o produtor. O que ele encontra de apoio quando ele tem essa questão da moratória, essa questão da dúvida, desmatamento, enfim, quando ele enfrenta algum problema? Que tipo de assessoramento vocês oferecem? Carmen, primeiro essa ação coletiva, né? Várias ações a ProSoja tem. Nós temos, por exemplo, contra a Bayer, nós temos também, que é a questão dos royalties cobrados indevido, que já tem patentes expiradas desde 2018, expiraram patentes. Então, quando são ações coletivas, a maioria define, só para as pessoas entenderem, as nossas assembleias da ProSoja, todos os 9.000 associados são convocados via e-mail, e o nosso aplicativo também da ProSoja gera um alerta. Ou seja, qualquer associado pode participar. E geralmente essas decisões para entrar com ações judiciais são tomadas dentro das assembleias, ou seja, são direcionadas, não é uma coisa que sai da cabeça da diretoria, é nessa construção, é claro, de audiências, de argumentos jurídicos, que se constrói isso e sai de dentro da Assembleia da ProSoja. Então, nós temos várias ações coletivas defendendo o interesse da maioria dos produtores, e uma delas é a moratória da soja, que nós temos investido milhões e milhões, Carmen, dos nossos fundos para essa defesa, para não deixar que aconteça. E, de fato, Carmen, desde essas audiências públicas, mobilização, tudo, sempre foram utilizados recursos da nossa entidade para defender os produtores, ou seja, não medimos esforços. E, Carmen, nós temos que considerar que o direito é importante, mas precisa ter toda uma estratégia jurídica, porque nós sabemos que o outro lado, né, são bilhões que estão em jogo em temas quanto à moratória. Então, nós não podemos economizar recursos para brigar frente a frente com essas empresas. São multinacionais, multibilionárias, que estão praticando
práticas desleais contra nossos produtores, e se é para entrar numa briga dessa, você não pode desistir no meio. Então, é claro que esses recursos vêm dos produtores e nós investimos. E a ProSoja também, Carmen, nós somos organizados, nós temos, por exemplo, a Comissão de Política Agrícola, que trata de assuntos como esse. Nós temos também a Comissão de Defesa Agrícola, que trata, como, por exemplo, junto com a de Política Agrícola, essa questão de cobrança indevida de royalties e patentes. Nós temos a Comissão de Sustentabilidade, Carmen, que nós desenvolvemos tanto projetos proativos como reativos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um projeto aqui no estado chamado Guardião das Águas, que monitora as nascentes em mais de 50 dos maiores municípios produtores de soja e milho do estado. Hoje nós temos mais de 104 mil nascentes monitoradas. E o que é constatado, inclusive nós temos um convênio com a SEMA, ela usa essa mesma base de imagens nossa para fazer a fiscalização. E 95% dessas nascentes dentro das propriedades rurais, nesses municípios agrícolas, estão preservadas, ou seja, estão em bom estado de conservação. São números que poucos estados do Brasil conseguem atingir e que nós temos certeza que as áreas produtoras dos Estados Unidos e da Europa jamais chegam perto desses índices que nós temos. Quando foi debatido o Código Ambiental Brasileiro, a ProSoja Mato Grosso e a ProSoja Brasil já participaram fortemente disso, né? Todas as leis ambientais, todas as discussões, a ProSoja trata através da sua comissão de sustentabilidade. Temos a comissão de logística, que trata também de construção logística no nosso estado, debatendo com o governo estadual, federal, municipais. A Ferrogrão é um caso que a ProSoja foi uma das entidades que bancou o projeto da Ferrogrão, né, para se fazer todo esse traçado da Ferrogrão, e em várias ações, ou seja, a entidade trabalha diretamente dentro das necessidades do produtor, e mesmo que a diretoria tenha uma ideia, até porque nós convivemos mais diante do debate político, nós levamos à Assembleia as nossas comissões, e isso é chancelado para nós debatermos e discutirmos lá na frente, ou seja, tudo é autorizado e debatido pela a base dos nossos associados. Além de ter os nossos delegados, que eu sempre uso o exemplo, que são dentro dos municípios produtores, Carmen, que são distribuídos por peso, ou seja, quanto mais produção, área de produção tem nos municípios, mais delegados eles têm, que são os representantes dos núcleos, que também vêm na ProSoja trazer as demandas e são treinados também para defender os produtores. Vocês têm 32 núcleos aí no Mato Grosso, né? A gente já está caminhando para o final, Lucas. Eu queria saber o seguinte, naquela análise que eu apresentei aqui para você, que a gente viu junto, nós terminamos falando da judicialização, né? Que é o caminho que a gente está vendo. Você acredita que os próximos capítulos da novela Moratória da Soja vão passar necessariamente pela judicialização? Aliás, né, a moratória continua valendo numa decisão de uma juíza federal que suspendeu, né, aquela decisão da suspendeu a suspensão. É engraçado qual é o próximo capítulo? É engraçado de falar que ela suspendeu a suspensão por considerá-la unilateral, né, monocrática, mas a decisão dela também foi monocrática, né? Exato. Pela justiça. Mas, de toda forma, ela volta a ter os efeitos se o Pleno concordar com a relatoria, com aquela decisão, e nós acreditamos que os argumentos são bem, como que eu falo, fundamentados na nossa legislação, Carmen. Então, de fato, eu acredito que o direcionamento do relator, né, que foi o superintendente do CAD, também seja pelo Pleno. Ok. Então, a gente está terminando agora? Isso. E na judicialização mesmo, nós também acreditamos que haverá
sim o reconhecimento do direito e da cobrança injusta que foi ao longo dos anos, e nós vamos buscar a reparação, já estamos buscando e temos confiança que vamos conseguir. Torcemos para isso, viu, Lucas? Para É, realmente haver esse progresso, todo esse potencial, né, estancado, estrangulado por uma legislação, por uma medida que não respeita a legislação, enfim, é uma queda de braço. Lucas, a última pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o nosso podcast tem o nome de Rural Pode. Eu quero saber de aham. você o que o rural não pode. Olha, o rural não pode, Carmen, sem dúvida nenhuma, aceitar nada além da nossa lei, da nossa legislação. Nós temos que, acima de tudo, respeitar a legislação que existe. O produtor rural respeita. Nós somos os produtores ambientalmente mais responsáveis do mundo, e nós temos que cada vez buscar, Carmen, a comunicação. E um canal como o Rural pode, né? De fato, ele permite nós levarmos a verdade, e essa é a obrigação não só da ProSoja, não só dos nossos políticos, de cada um de nós brasileiros conhecer mais aquilo que nós fazemos de bom e levar para fora. E claro, respeitar aquilo que é legal é justamente trazer o respeito daquilo que é para nós, porque graças a esse bom trabalho que a agropecuária brasileira vem fazendo, né, Carmen? A grande maioria, a grande massa vem fazendo, nos dá autoridade para falar isso, e eu tenho certeza que nós vamos avançar. Então, o que o rural pode, de fato, é sempre manter a cabeça erguida, se orgulhar do que nós fazemos, e não deixar de acreditar que nós temos um grande futuro pela frente. O Brasil, de fato, é o grande player do futuro no mercado mundial de oferta de alimentos, e nós temos muito a avançar de forma legal, e como já estamos fazendo. Como é que você avalia o trabalho da Rural Business nessa questão de levar a informação profissional? Você, como produtor, como presidente da associação da AproSoja Mato Grosso, né, a associação aí que reúne produtores de soja e milho desse estado tão pujante, como é que você avalia o trabalho de informação da Rural Business e de formação também, né? Carmen, eu vejo que vocês sempre buscam trabalhar em cima de fundamentos. Nós sabemos, né, quando se trata de mercado, ninguém tem a bola de cristal, existem várias variáveis. Nós temos essa questão geopolítica mundial que está tendo agora, tarifaço, tensões entre países, então tudo pode mudar, mas eu vejo que a Rural Business tem buscado, de fato, embasamento técnico, né, na sua defesa, e de fato ela tem muitas vezes desmascarado alinhamentos, farsas de narrativas do mercado. Não é à toa que eu sou suspeito de falar, não estou aqui para fazer propaganda, né, Carmen? Muito menos concordamos com isso. Eu, pessoalmente, eu particular, sou assinante da Rural Business, porque eu gosto sempre de ouvir o ponto de vista, assim como tem outras empresas também, como eu sempre falo, há quem é sério no mercado, há quem não é, e a divergência é normal ocorrer, mas de fato vocês sempre combatem as narrativas abusivas que tentam distorcer o mercado e a realidade do produtor. E como você mostrou, a Rural Business não ganha nada em mostrar, por exemplo, aquela que ocorreu, acho que foi dia 20 de agosto, né, quando vocês fizeram aquela matéria sobre a moratória. De fato, vocês mostram uma realidade e uma grande injustiça que nós, brasileiros, não só como produtores, pecuaristas, mas como cidadãos, sofremos um grande ataque injusto, uma grande narrativa que distorce para nos prejudicar economicamente e concorrencialmente, e vocês de fato estão fazendo um belo trabalho, não só prestando serviço ao produtor, mas à sociedade, ao meio social, porque o Brasil inteiro ganha com meios de comunicação sérios que mostram a realidade. E muito nos orgulha fazer parte dessa história. Lucas Costa Beber, presidente da AproSoja de Mato Grosso, muito obrigada, sucesso e as portas abertas aqui da Rural Business para vocês sempre que tivermos um assunto aí quente para a gente discutir.
Tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Lucas. Obrigado, Carmen. Um prazer conversar com vocês. Espero ter ajudado e um abraço a todos que assistem nós também. Tudo de bom. E assim a gente encerra mais um Rural Pod, agradecendo a você, a sua audiência e a sua participação. Até o próximo Rural Pod.